7 segredos de Jesus para curar a dor de quem se sente derrotado e com a vida travada. Há dores que não são visíveis aos olhos, mas gritam na alma. Pessoas que estão rodeadas, mas se sentem sozinhas. Que oram, mas não sabem se Deus está ouvindo. Que caminham, mas carregam o peso de um passado que não perdoa. Para esses, Jesus não oferece religião, ele oferece cura, porque religião acusa, Jesus acolhe. Neste mundo travado por falsas promessas, por fardos impostos por líderes cegos, muitos estão vivendo derrotas que não nasceram do fracasso, mas da ausência de esperança. O nome disso é prisão da alma. E há 7 chaves espirituais que Jesus revelou para libertar quem se sente assim, sem direção, sem forças, sem paz. Cada uma dessas chaves tem o poder de abrir portas trancadas por dentro. Porque existem feridas que não cicatrizam com frases prontas ou discursos religiosos. Só Jesus, com seu olhar que atravessa camadas, alcança o lugar onde a dor começou, e ali começa a transformação. Esses 7 segredos não são fórmulas mágicas, são convites à entrega, são passos de quem decide sair do cativeiro da religião e caminhar em direção ao coração de Cristo. Quem ouve essas palavras desperta, quem as vive é curado. Se você já tentou de tudo e ainda se sente quebrado, chegou a hora de encontrar o que sua alma sempre buscou, não por imposição, mas por revelação. Porque o que está prestes a ser revelado é mais do que palavras. É cura para uma vida que parecia perdida. Abra os ouvidos espirituais. Há um chamado ecoando por dentro, e aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Jesus ainda está aqui, e ele sabe exatamente onde sua dor começou, e é exatamente aí que ele vai tocar. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há algo dentro de você que clama por respostas. Talvez tenha tentado de tudo. Talvez já tenha acreditado que não havia mais saída. Mas Jesus não desistiu. E hoje Ele quer falar diretamente com você. Aos que já caminham conosco, obrigado por permanecer. A sua presença é um sinal de que há sede por algo verdadeiro. Aos que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos. E aos que ainda não se juntaram, o convite está feito. Inscreva-se, ative o sino, curta e compartilhe com quem precisa ser tocado. Isso ajuda a romper o silêncio das algemas religiosas que ainda prendem tantos corações. O que será revelado agora pode curar feridas que você esconde há anos. Não espere mais por uma ajuda humana. O céu se move quando você decide crer. Prepare o coração, porque Jesus está vindo ao seu encontro com algo que pode mudar tudo. O secreto que cura. Jesus vê sua dor onde ninguém vê. Algumas dores não aparecem no rosto, estão bem escondidas, atrás de sorrisos educados, de respostas automáticas como "está tudo bem", quando tudo está desabando por dentro. São dores silenciosas, mas profundas. Um vazio que a rotina não preenche, que a religião não resolve. Uma solidão que, mesmo rodeada de pessoas, grita. E é nesse lugar secreto da alma que Jesus entra. Enquanto muitos procuram aparências, ele procura corações. Ele não se impressiona com cargos, títulos ou ministérios. O olhar dele atravessa a fachada religiosa e alcança o que ninguém mais vê. A dor de quem se sente esquecido, ignorado por todos, inclusive por Deus. Mas o que parece abandono, na verdade, é um convite divino para a intimidade. Jesus ensinou que o Pai vê em secreto,
Quando ninguém está olhando, Ele está. Quando ninguém escuta suas orações, Ele escuta. Quando o cansaço aperta e você não consegue nem orar, Ele entende os gemidos. E nesse espaço onde o mundo não alcança, começa a cura verdadeira. É nesse secreto que a solidão se transforma em presença, que a confusão mental se dissolve na clareza da palavra de Deus, que a alma cansada encontra descanso. Porque Ele prometeu: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. Isso não é poesia, é promessa. A religião ensina a orar bonito. Jesus ensina a orar com verdade. Não importa o vocabulário, importa o coração. Não é o grito público que move o céu, é o sussurro sincero, dito entre lágrimas, que Ele recolhe como incenso. A Bíblia está repleta de encontros secretos que mudaram histórias. Ana chorando no templo, Davi escrevendo salmos no deserto, o leproso que se ajoelhou escondido, e você agora ouvindo essas palavras com o coração apertado, mas disposto a se abrir. Esse é o primeiro segredo de Jesus para curar a dor de quem se sente derrotado e com a vida travada. Jesus te ouve em secreto e te acolhe como ninguém. Ele conhece o que ninguém entende. Ele vê o que ninguém nota. Ele acolhe quando todos viram as costas. A solidão emocional, a desconexão com Deus, o sentimento de vazio interior, a sensação de que orar é falar sozinho. Tudo isso começa a ser desfeito quando se entende que o quarto secreto não é um lugar físico, mas um estado da alma que decide se render diante dele. É nesse lugar que o Espírito Santo age com liberdade, onde o Salmo 23 deixa de ser versículo de memória e passa a ser experiência. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso não é teoria, é real. Ele está. Ele sempre esteve. Não é preciso gritar para ser ouvido, nem provar fé para merecer atenção. A fé que cura é aquela que sussurra: Senhor, eu ainda creio mesmo em silêncio. E quando essa fé brota do fundo da dor, Jesus se move. A religião impõe regras, o Evangelho oferece relacionamento. Enquanto a religião ensina que você precisa se mostrar forte, Jesus te convida a confessar fraqueza. Porque é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Foi assim com o apóstolo Paulo. Foi assim com tantos que a igreja rejeitou, mas que Deus levantou. Hoje, a cura começa onde tudo parece perdido. E ela não virá da multidão, nem de líderes religiosos, nem de promessas humanas. Ela virá do secreto, do quarto silencioso, do encontro íntimo com Jesus Cristo, o verdadeiro pastor de ovelhas, aquele que mesmo em silêncio está cuidando. O Salmo 139 declara que ele conhece cada pensamento, cada suspiro. Não há lugar onde possamos nos esconder do seu espírito. Ele está aí, sim, agora. Enquanto você escuta, e o que ele quer te dizer é: eu vejo você, eu nunca deixei de ver. Gratidão em meio ao caos, o segredo da cura da alma. É difícil agradecer quando tudo está desmoronando, quando as promessas parecem distantes, quando o cansaço da alma se mistura com a sensação de abandono, quando a oração não tem mais força, quando os olhos não enxergam saída. Mas é justamente nesse cenário que o Evangelho revela um poder que a religião jamais conseguirá reproduzir: a gratidão que nasce no caos. Jesus encontrou 10 leprosos. Todos foram curados, mas apenas um voltou.
Apenas um reconheceu a fonte da transformação. Apenas um entendeu que a cura do corpo é só o começo e que a cura da alma começa quando o coração aprende a agradecer mesmo antes de entender. E Jesus perguntou: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Lucas 17:17. Essa pergunta ainda ecoa. A ingratidão tem travado destinos, porque quem não reconhece a mão de Deus repete o ciclo da dor. A alma que reclama afunda, a que agradece renasce. Não se trata de negar a dor, mas de não ser dominado por ela. A chave está em mudar a lente. Ao invés de perguntar por que eu, perguntar para que isso está me preparando. Gratidão é uma decisão espiritual. E quando ela floresce no meio do deserto, milagres silenciosos começam a acontecer. É como o Salmo 33, que declara: cantem de alegria vocês que são retos, o louvor fica bem aos justos. Louvar em meio à crise não é hipocrisia, é fé. Muitos vivem travados emocionalmente porque vivem comparando suas dores com as vitórias dos outros. A comparação rouba a alegria, e o Espírito Santo não opera onde reina a inveja, a insatisfação, a autocobrança. Jesus não exige perfeição, ele pede entrega, e gratidão é prova de entrega. O Salmo 118 diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Isso significa que cada dia, mesmo os difíceis, tem um propósito. E quando o coração aprende a agradecer mesmo em lágrimas, o céu se abre de formas inesperadas. A ausência de gratidão gera tristeza profunda. Uma tristeza que nem sempre tem explicação, mas que consome por dentro. Pessoas que possuem tudo materialmente, mas vivem com a alma em ruínas, porque não aprenderam a reconhecer o que já têm. O espírito da ingratidão é sutil, mas destrutivo. Ele transforma bênçãos em pesos, dons em fardos, vitórias em pressões. Jesus quer quebrar esse ciclo. E ele começa lembrando o que você já venceu. Quantas vezes você pensou que não suportaria e está aqui? Quantas noites escuras foram vencidas com orações fracas, mas sinceras? Quantas portas se abriram quando tudo parecia fechado? O Salmo 91 já foi sua oração de guerra tantas vezes. Hoje, ele volta a ser escudo. Quem vive grato atrai presença. A presença de Deus é real, onde há adoração verdadeira. A Bíblia mostra que Paulo e Silas estavam presos, algemados, machucados, mas louvavam, e as correntes se romperam. Esse é o poder da gratidão. Ela liberta, não apenas por fora, mas por dentro. A insatisfação constante tem gerado autocobrança. Gente que se sente sempre aquém, que acredita que nunca é suficiente. Isso não é evangelho, isso é escravidão emocional. Jesus não te chamou para carregar culpa. Ele te chamou para viver em liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. A religião ensina que você precisa provar seu valor. Jesus ensina que você já é amado. Gratidão é reconhecer isso, mesmo quando nada ao redor parece confirmar. Porque a fé não se apoia em evidências visíveis, mas na palavra de Deus. E essa palavra declara: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Esse é o segredo: agradecer antes de ver. Agradecer pelo que ainda não aconteceu, mas já foi prometido. Agradecer não porque tudo está bem, mas porque Ele está presente. O apóstolo Paulo não escreveu suas cartas em palácios, mas em prisões. Mesmo assim, cada palavra estava cheia de gratidão. Hoje,
O céu te convida a mudar o foco, a parar de esperar pela cura e começar a agradecer pela presença. Porque onde Jesus está, a alma respira. E a gratidão se torna ponte para milagres que nem mesmo a oração alcançaria. Entregue o peso, o convite de Jesus ao descanso. Há dores que não se mostram no corpo, mas se carregam como correntes na alma. Um fardo invisível, pesado, sufocante, é o acúmulo de frustrações, de orações não respondidas, de expectativas quebradas, de promessas humanas que não se cumpriram. Gente boa, gente de fé, gente cansada, tentando seguir, mas se sentindo esmagada. E a pergunta que ecoa é: por que, mesmo crendo, parece que nada muda? A resposta começa com um convite, não da religião, mas de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Isso não é metáfora, é direção. Ele não disse, vá à igreja, vá ao pastor, vá ao sistema. Ele disse, venha a mim. Porque o cansaço que te paralisa não é físico, é espiritual. É a sobrecarga de tentar ser forte o tempo todo, de se esconder atrás de aparências, de fingir que está tudo sob controle. A religião exige performance. Jesus oferece alívio. O peso que você carrega talvez não seja seu, e a cura começa quando você decide soltar. Esse é o segundo segredo de Jesus para curar quem se sente derrotado. Jesus oferece descanso. O peso não é seu para carregar. A Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas por que então tanta gente anda sobrecarregada? Porque ao invés de confiar, tentam controlar, tentam resolver tudo com as próprias forças, vivem no automático espiritual, leem salmos como se fossem fórmulas mágicas, recitam o Salmo 23, mas andam como quem não crê que ele é mesmo o pastor. O Espírito Santo quer conduzir, mas o coração insiste em dominar. Quantos estão com a fé travada porque se sentem inúteis? Quantos vivem com medo do futuro, com o peito apertado pela ansiedade? Sentem-se presos não por falta de fé, mas por excesso de cobrança. A cobrança que vem da religião, que diz que você tem que merecer a bênção. Jesus nunca disse isso. Ele curava antes mesmo de exigir qualquer mudança. O apóstolo Paulo, mesmo com toda a sua sabedoria e autoridade espiritual, confessou que havia um espinho em sua carne, algo que o feria, algo que ele pediu para ser tirado, mas que permaneceu. E a resposta de Deus foi clara: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. O descanso não vem quando tudo se resolve, vem quando o coração aprende a confiar. O Salmo 70 é um grito de socorro, um clamor de urgência. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Quantos têm orado assim e se sentido ignorados? Mas a verdade é que a resposta já foi liberada. Só que ela não vem no tempo da ansiedade, e sim no tempo da graça. E nesse intervalo, Jesus quer ensinar descanso. A religião aprisiona na performance, o Evangelho liberta na confiança. Deuteronômio 28 fala sobre bênçãos que acompanham os que obedecem. Mas obedecer não é um fardo, é fruto do amor. Jesus não quer robôs religiosos. Ele quer filhos que confiem, que soltem as rédeas do controle e digam: Pai, eu não entendo, mas confio. A alma encontra cura quando se desarma, quando para de lutar sozinha, quando reconhece: Senhor, eu não consigo mais. E aí ele entra com paz, com alívio, com descanso, com direção. Isaías 40, 31 declara: os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças. Não é apenas poesia, é garantia. A vida não foi feita para ser vivida sob pressão constante. O Espírito Santo é como vento suave, não como tempestade emocional. O descanso de Jesus não é sono físico, é paz em meio à guerra. É saber que mesmo sem entender, Ele está no controle. E você não precisa mais carregar o mundo nas costas. Soltar o peso é um ato de fé, é uma entrega silenciosa. É dizer: Jesus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E nesse momento, algo muda. Não fora, dentro. Porque quando o coração descansa, a alma respira. E quando a alma respira, o céu se manifesta. O medo perde a força. Jesus liberta da opressão espiritual. Existem medos que palavras não explicam. Medos que não surgem de ameaças visíveis, mas de sensações internas, como se algo estivesse errado mesmo quando tudo parece certo. São opressões que apertam o peito, tiram o sono, distorcem a percepção da realidade. E muitos, por falta de entendimento, acham que isso é normal, mas não é. É espiritual. E Jesus não ignora esse tipo de dor. Ele liberta. O medo é uma arma silenciosa do inimigo. Ele aprisiona a mente, paralisa decisões, cria paranoias. Quantos acreditam estar sob maldição, feitiçaria, inveja e vivem angustiados como se estivessem cercados por forças das trevas? E quando buscam ajuda, ouvem da religião que precisam pagar o preço, subir o monte, fazer campanha. Mas Jesus nunca pediu esforço para libertar. Ele apenas declarava: está feito. A palavra de Deus revela que, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E essa liberdade não é parcial nem emocional. É espiritual, é definitiva. A libertação que Jesus oferece não vem com rituais, vem com autoridade. A mesma autoridade com que expulsou demônios, curou enfermos, calou tempestades. Ele não negocia com trevas, ele reina sobre elas. O apóstolo Paulo afirmou em Colossenses 2,15 que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que nenhum espírito de medo, nenhuma força de escuridão tem mais domínio sobre aqueles que pertencem a Ele. E essa verdade precisa ser lembrada quando o medo tenta retornar. O Salmo 27 começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Essa não é uma pergunta retórica, é um escudo. A luz dissipa a escuridão. E o nome de Jesus, quando invocado com fé, traz essa luz. O problema é que muitos ainda vivem dominados por crenças religiosas que alimentam o medo ao invés de romper com ele. A religião aprisiona com regras, com ameaças, com frases como Deus vai te castigar. Você está pagando o preço do pecado. Mas o Evangelho é libertador. Jesus veio para curar os oprimidos e não para aumentá-los. Ele enfrentou religiosos que chamavam de pecado aquilo que era apenas dor. Chamavam de possessão aquilo que era trauma. Rotulavam, afastavam. Jesus acolhia. Pensamentos de feitiçaria, de macumba, de perseguição espiritual são reais, mas não são maiores que o sangue do Cordeiro. O medo se alimenta da ignorância e a verdade liberta. A palavra de Deus hoje declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. E não é preciso merecer essa proteção, é preciso crer, porque a fé ativa a autoridade. Jesus não te chamou para viver em pânico.
nem para andar pisando em ovos espirituais. Ele te chamou para andar em paz. O Espírito Santo não habita em corações tomados pelo terror. Ele opera onde há fé, onde há verdade, onde há entendimento. O Salmo 91 não é amuleto, é realidade. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E isso não depende do que você sente, mas do que Ele prometeu. Quando Jesus é o Senhor da sua vida, nenhuma escuridão pode te dominar. Esse medo constante, essa confusão mental, essa falta de clareza que te persegue, não é loucura, é uma tentativa de aprisionamento espiritual. Mas hoje, Jesus está aqui para declarar liberdade. Não porque você fez algo, mas porque Ele já fez tudo. Libertação começa quando o coração decide crer na verdade. A palavra da Bíblia não é mito, não é história, é espada. E essa espada corta toda a opressão e expulsa toda mentira. Você não está à mercê das trevas. Você está nas mãos daquele que venceu a morte, aquele que pisa na cabeça da serpente, aquele que te chama pelo nome, aquele que diz agora: não temas, eu sou contigo. Seu passado não define seu futuro. Propósito na dor. Há quem viva preso em um ontem que já acabou. Um passado que grita, acusa, assombra. Feridas que não foram curadas, palavras que marcaram, erros que deixaram cicatrizes profundas, gente que carrega vergonha como se fosse identidade, que acredita que por ter errado, perdeu o direito de recomeçar. Mas Jesus nunca olhou para o passado como sentença, ele olha para o coração como possibilidade. Religião rotula. Jesus restaura. A religião diz: você já falhou demais. Jesus diz: ainda há tempo. E essa diferença muda tudo. Porque onde a religiosidade cancela, o Evangelho levanta. O Espírito Santo não abandona histórias inacabadas. Ele resgata o que o mundo descartou. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo disso. Antes de ser um pregador do Evangelho, ele foi perseguidor de cristãos, carregava sangue nas mãos. Mas Deus não olhou para seus crimes, olhou para seu chamado. A Bíblia mostra que Jesus não escolhe os perfeitos, ele transforma os disponíveis. Esse é o terceiro segredo de Jesus para curar quem se sente derrotado. Jesus transforma dor em propósito. Nada foi em vão. As lágrimas que você derramou, os desertos que atravessou, as noites em claro, os gritos silenciosos, tudo será usado. Deus não desperdiça sofrimento. Ele recicla. Ele pega o que te destruiu e transforma em ministério. O que era vergonha, vira testemunho. O que era queda, vira plataforma para levantar outros. O Salmo 23 afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não diz se andarmos, mas ainda que, porque vamos passar por vales, mas não ficaremos neles. A promessa é de passagem, não de permanência. E quando se entende isso, a dor deixa de ser prisão e se torna processo. A religião não entende isso. Ela quer a aparência, não o processo. Ela julga quem caiu, mas Jesus se ajoelha junto, como fez com a mulher adúltera. Os fariseus queriam apedrejá-la. Jesus escreveu no chão e depois disse: vai e não peques mais. Nenhum discurso, apenas libertação. O passado pode até explicar sua dor, mas não define seu destino. Isaías 43:18 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso é Deus dizendo: olhe para a frente, porque Ele faz nova todas as coisas. O Evangelho é boa nova, não notícia velha. Quantos vivem estagnados,
não por falta de fé, mas por excesso de culpa. Gente que acredita que já perdeu a chance, que seu pecado foi grande demais, que seu erro foi definitivo. Mas se fosse assim, Jesus não teria chamado Pedro novamente depois da negação. Ele o restaurou e o transformou em líder. O Espírito Santo é especialista em reconstruir corações. Ele entra nos escombros emocionais e começa a soprar vida. Ele transforma memórias em lições. Ele cura o que ninguém tocou. E Ele está fazendo isso agora. Enquanto essas palavras alcançam feridas que você nunca contou para ninguém. A dor da religião, da rejeição, da acusação, tudo isso será redirecionado, porque Jesus não perde controle da história. Mesmo quando tudo parece fora do lugar, Ele está escrevendo algo eterno. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas significa até os erros. A culpa não vem de Deus, vem da religião que não entendeu a cruz. Porque se Jesus levou sobre si as nossas dores, Isaías 53:4, então não há mais condenação para os que estão nele. Não há mais voz que possa te acusar. Ele já pagou, está consumado. Se você ainda se sente preso ao que passou, escute com atenção. O passado é um lugar de referência, não de residência. Você não nasceu para viver em ruínas emocionais. Você foi chamado para ser testemunha da graça, e essa graça é maior do que qualquer queda. Jesus está te chamando para seguir, para levantar, para transformar sua dor em ponte para outros. E aquilo que mais te envergonhou será exatamente o que Ele usará para curar quem passar pelo mesmo vale. Confiança em quem nunca falha. Solte o controle. Há um tipo de dor que nasce do medo constante. Medo de perder, medo de não conseguir, medo de não ser suficiente. É a dor de quem tenta controlar tudo, como se o mínimo deslize fosse desabar a vida inteira. Pessoas que se cobram tanto que não conseguem mais descansar. E quando a alma vive em tensão, a fé não flui, porque o controle sufoca a confiança. Jesus nunca pediu que você controlasse, Ele pediu que você confiasse. Confiar é abrir mão da própria força, é soltar as rédeas, é parar de tentar prever tudo. É entender que a soberania de Deus é maior do que qualquer plano humano. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E isso significa, mesmo quando não faz sentido, Ele ainda está certo. A ansiedade, muitas vezes, é fruto da tentativa de controlar o que não nos cabe. A palavra de Deus nos chama para viver um dia de cada vez. Em Mateus 6:34, Jesus foi claro: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Isso não é irresponsabilidade, é fé. Mas a religião não ensina isso. A religião exige previsibilidade. Ensina que Deus só age se houver mérito, sacrifício, rituais. O Evangelho ensina o oposto, que é no descanso da confiança que os milagres acontecem, que é quando você solta, que Ele segura, que é quando você cala, que Ele fala. Muitos vivem em um estado de alerta constante, a mente acelerada, o coração inquieto, o espírito travado. Vivem presos no que ainda não aconteceu. Vivem tentando garantir o futuro com orações cheias de medo. Mas o Espírito Santo não se move no medo. Ele se move na entrega. E quem entrega, encontra paz. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é a linguagem do céu. O Pai não quer filhos ansiosos,
quer filhos que confiem, que parem de tentar prever cada passo, que apenas caminhem, porque a direção não se dá toda de uma vez. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, não holofote para o caminho inteiro. Há muitos vivendo autoabandono espiritual. Oram por obrigação, leem a Bíblia sem expectativa, vão à igreja por rotina, mas por dentro estão desconectados. E essa desconexão nasce de um coração que perdeu a confiança. Um coração que, ferido, preferiu controlar tudo, mas o controle gera mais medo, mais dor, mais vazio. Jesus convida a soltar, a deixar ir, a aceitar que você não tem todas as respostas, mas tem a presença. E quem tem a presença tem tudo. O Salmo 121 declara que Ele guarda nossa entrada e nossa saída. Ele não cochila, não falha, não esquece. Mesmo quando parece demorado, Ele está agindo. Quantos estão ansiosos pelo futuro, mas se esquecem de viver o agora? E Jesus é Deus do presente, é o Eu Sou. Ele não se revela como eu serei ou eu fui. Ele é aqui, agora. E enquanto o coração tenta controlar, ele apenas espera que você confie. Confiança não se prova com palavras, se prova com silêncio, com descanso, com oração sincera, com rendição. O Evangelho não é um manual de controle, é um chamado à entrega. E o Espírito Santo só governa corações que decidem sair do trono e deixar Deus reinar. Você já fez tudo o que podia, já tentou com todas as forças. Agora é hora de confiar, de dizer: Senhor, toma o teu lugar. E essa simples decisão abre portas, transforma a atmosfera, rompe cadeias. Não se trata de desistir, mas de descansar. Não se trata de negar a luta, mas de entregar a guerra. Jesus não precisa de um soldado perfeito, precisa de um filho rendido. E quando você solta o controle, ele assume. Novo começo. Jesus restaura o derrotado. Há momentos em que tudo parece acabado, quando os planos desmoronam, quando a alma se esgota, quando até a oração parece não fazer mais efeito. É como se o coração estivesse em ruínas, e nessas horas o sistema religioso costuma apontar o dedo. Diz que é castigo, que você está longe de Deus, que precisa pagar um preço para ser aceito novamente. Mas Jesus não funciona assim. A religião cancela. Jesus restaura. A religião afasta quem tropeça. Jesus se aproxima. Ele não olha para o que foi destruído como algo descartável. Ele olha como algo que pode ser reconstruído. E o coração quebrado, aos olhos dele, é solo fértil para um recomeço. O Salmo 51 mostra isso claramente. Coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o quarto segredo de Jesus para curar quem se sente derrotado. Jesus te dá um novo começo. Ele nunca desiste de você. Talvez você tenha sido julgado, excluído, esquecido. Talvez tenha acreditado que sua história chegou ao fim. Mas Jesus Cristo ainda está escrevendo. E Ele não escreve com tinta de condenação. Ele escreve com graça, com sangue derramado na cruz. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira. Não parte do mundo, não só os corretos, mas o mundo todo. Inclusive você. A religião diz que é preciso ser perfeito. O Evangelho diz que é preciso ser sincero. A igreja de homens pode rejeitar, mas o pastor verdadeiro, aquele que deu a vida pelas ovelhas, nunca abandona. Mesmo quando você se afastou, ele continuou esperando. Mesmo quando você se perdeu, ele foi te buscar. O Salmo 73, 26 afirma:
A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração. Esse versículo resume o que muitos sentem: esgotamento físico e emocional. Mas é exatamente aí que Deus age. Quando o humano se desfaz, o divino se manifesta. Jesus não está em busca de currículo espiritual. Ele está em busca de rendição, de gente que diga: Senhor, eu fracassei, mas ainda estou aqui. Porque é com os quebrados que ele faz obras inteiras. É com os que já perderam tudo que ele constrói algo novo. Porque esses já não confiam em si mesmos, mas apenas nele. Muitos vivem com a sensação de fracasso constante. Nada dá certo, tudo trava. O futuro parece uma estrada sem saída, e a alma se acostuma com o desânimo. A esperança vira lembrança. Mas Jesus é especialista em soprar vida onde tudo parece seco. Ele fez isso no vale de ossos secos e faz de novo agora. A vida com Deus não é uma linha reta, é cheia de curvas, vales, quedas, mas o fim não é determinado pela queda, e sim pela escolha de levantar. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que erraram feio, mas Deus os usou, porque arrependimento sincero tem mais valor que reputação religiosa. A secura espiritual, o sentimento de rejeição, a ideia de que foi deixado de lado, tudo isso é quebrado quando se ouve a voz de Jesus dizendo: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. E ele faz, não porque você merece, mas porque ele é. A igreja dos homens pode olhar para o passado, mas Jesus olha para o propósito. Enquanto muitos lembram da falha, ele ativa o futuro. Enquanto dizem que você perdeu, ele diz que apenas começou. E a maior prova disso é que você ainda sente algo dentro do peito. Um desejo de voltar, de recomeçar, de ser tocado de verdade. Não ignore esse desejo. É o Espírito Santo chamando. Ele ainda te quer, ainda acredita em você, ainda tem planos. E não importa o que digam, a voz dele é maior. O amor dele é mais profundo. E o poder dele é capaz de transformar derrota em recomeço. O poder que cura. Jesus tem autoridade total. Muitos acreditam que a cura depende de um lugar, de uma pessoa específica, de um momento certo. Mas a verdade é que Jesus nunca precisou de palco, microfone ou ritual. Quando ele decidiu agir, nada o impediu. A multidão não bloqueava. A distância não limitava. A incredulidade ao redor não o paralisava. Porque o que ele carrega não é influência humana, é autoridade divina. Quando Jesus falava, as doenças recuavam. Quando ele tocava, os corpos se alinhavam. Quando apenas liberava a palavra, a transformação acontecia. A Bíblia Sagrada mostra isso em cada detalhe dos evangelhos. A mulher do fluxo de sangue não precisou pedir permissão. Bastou tocar. E ele disse: Alguém me tocou. Porque quando a fé toca, o céu responde. A autoridade de Jesus não se compara à autoridade dos homens. Os líderes religiosos da época questionavam, tentavam descredenciar, exigiam sinais. Mas os sinais já estavam por toda parte: leprosos curados, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. O poder dele era incontestável. Isaías 53:4 declara: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Isso significa que Jesus não apenas cura, ele se identifica, ele sente, ele sabe o que é dor. E por isso, quando ele entra em uma vida, nada permanece do mesmo jeito.
Esse é o Cristo que a religião não consegue aprisionar. O Evangelho não é um sistema de regras, é o próprio Deus estendendo a mão, tocando feridas, restaurando o que parecia perdido. A palavra de Deus não foi escrita para decorar, foi escrita para libertar. E quando ela é ativada com fé, milagres acontecem. O Salmo 103 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A cura começa no espírito, mas alcança o corpo. Porque o poder de Jesus age na raiz. Ele não trata apenas sintomas, ele transforma destinos. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro e João encontraram um homem aleijado à porta do templo. Ele pedia esmolas, mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou. Isso é autoridade. Isso é evangelho vivo. A religião se acostuma com a dor, cria doutrinas para justificar o que não entende. Mas Jesus nunca se acostumou com sofrimento. Ele sempre agiu. Às vezes curava com o toque, às vezes com a palavra, às vezes apenas com o olhar, mas sempre, sempre com amor. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Nenhuma enfermidade, nenhum trauma, nenhum diagnóstico é maior que a autoridade dele. O Salmo 118 afirma: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. E essa promessa ainda está viva, porque o autor da vida não mudou. Quantos estão sofrendo em silêncio, acreditando que Deus os esqueceu? Mas a cura que você espera não depende de merecimento, depende de fé. Lucas 1,37 nos lembra: para Deus nada é impossível. E é justamente quando tudo parece perdido que Ele entra com poder. A igreja institucional muitas vezes não entende esse agir. Coloca regras, limitações, cronogramas, mas o Espírito Santo não se prende a protocolos. Ele sopra onde quer. Ele age no hospital, na rua, no quarto escuro, no coração ferido. Onde houver fé, ele se manifesta. Jesus Cristo não precisa ser convencido a curar. Ele quer, ele ama, ele é. Seu poder não é do tipo que hesita, é do tipo que transforma. Ele tocou o intocável, abraçou o rejeitado, restaurou o esquecido. E hoje ele continua fazendo o mesmo. Se você sente que tudo travou, se já tentou de tudo e nada funcionou, lembre-se, a palavra de Deus não falha e a autoridade de Jesus é total. Nada, absolutamente nada, pode impedir o que ele já decidiu fazer na sua vida. A religião finge curar, mas só Jesus restaura. Existe uma diferença abismal entre curar por fora e restaurar por dentro. A religião se especializou em cosméticos espirituais. Ela ensina a camuflar a dor, a maquiar o pecado, a esconder as feridas por trás de aparência de santidade. Mas Jesus nunca se interessou por maquiagem. Ele sempre buscou verdade. Ele não veio para impressionar plateias, veio para restaurar corações. A religião finge que cura, diz frases prontas, oferece regras, exige sacrifícios. Mas no fim, só aumenta a culpa, porque trata sintomas e ignora a raiz. Impõe fardos pesados, como Jesus mesmo denunciou aos fariseus. Fardos que nem eles mesmos conseguiam carregar. Mas Jesus liberta, Jesus limpa, Jesus transforma de dentro para fora. Esse é o quinto segredo de Jesus para curar quem se sente derrotado. Jesus restaura de verdade. A religião só finge curar. Quantos já foram feridos dentro de uma igreja? Quantos buscaram socorro e encontraram julgamento?
quantos abriram o coração e foram silenciados. A dor que nasce da religiosidade é uma das mais profundas, porque ela vem justamente de onde se esperava acolhimento. Mas mesmo quando os líderes falham, Jesus permanece fiel. A Bíblia de Estudo mostra em diversos momentos como o próprio Cristo confrontava os líderes religiosos. Chamava-os de hipócritas, de sepulcros caiados, porque por fora tinham aparência, mas por dentro estavam podres. E o problema é que isso ainda acontece. Homens que tomam o lugar do Espírito Santo, que controlam, manipulam, exploram. Mas o Evangelho não é isso. Jesus Cristo nunca explorou ninguém. Nunca cobrou por milagre. Nunca exigiu esforço para amar. Ele apenas via e agia. Ele sentia e curava. A mulher samaritana foi rejeitada pelos seus, ignorada pelos religiosos. Mas Jesus sentou ao seu lado, olhou nos olhos dela e revelou a água viva. A palavra de Deus fluiu ali, fora do templo, longe da estrutura, mas perto da dor. O Espírito Santo não precisa de estrutura para operar. Ele não é propriedade de denominação. Ele é livre. Ele age onde há sede. E quem reconhece essa sede, experimenta a cura real. Não a cura performática da religião, mas a restauração silenciosa que muda tudo. O Salmo 51 é o clamor de quem entendeu isso. Davi não pediu posição, não pediu fama, pediu: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Ele sabia que só Deus poderia curá-lo de verdade. E é essa oração que cura, a oração do quebrantado, a oração do que cansou de fingir. A religião ensina que você precisa mostrar força. O Evangelho ensina que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. A religião valoriza o palco. Jesus valoriza o secreto. A religião quer impressionar. Jesus quer transformar. E essa transformação começa com um simples reconhecimento. Senhor, eu preciso de Ti. João 3,16 foi escrito para quem se sente indigno, para quem acha que já passou do ponto, para quem foi expulso da igreja, ignorado pelos homens, descartado pela liderança, porque Deus amou o mundo, todo o mundo, inclusive o ferido, inclusive o esquecido, inclusive você. Hoje, Jesus quer curar a ferida que a religião causou. Quer restaurar sua identidade. Quer te lembrar que você é filho, não servo de homens. Que seu valor não está em cargos, mas na cruz. Que sua salvação não depende de sistemas, mas da graça. O Evangelho não é performance, é libertação. Não é peso, é alívio. Não é obrigação, é paixão. E essa paixão é o que restaura a alma cansada, o coração ferido, a fé que parecia morta. Se tudo parece travado, talvez seja hora de soltar o que a religião te ensinou e voltar ao que Jesus ensinou. Ele não veio para fundar igrejas, mas para salvar pessoas. Ele não veio para criar regras, veio para revelar o caminho. E esse caminho ainda é Ele. A fé que move a mão de Deus. A fé não é uma teoria, nem uma emoção. É um impulso que nasce no invisível e transforma o visível. É mais do que acreditar. É confiar até quando não se vê. É andar mesmo sem ter chão. É falar com Deus mesmo sem resposta. É levantar todos os dias, mesmo quando o coração grita para parar. E é exatamente esse tipo de fé que move a mão de Jesus. Muitas vezes, o que parece impossível não é um castigo, é uma provocação divina para ativar a fé. Porque Jesus não responde a fórmulas, Ele responde à fé.
A Bíblia Sagrada mostra isso em cada encontro que ele teve. Não foi a multidão que determinou os milagres, mas a fé de indivíduos. O cego que gritou, a mulher que tocou, o centurião que creu. Lucas 1:37 diz: para Deus nada é impossível. Isso não é um verso bonito, é um grito de realidade. O que você acredita determina o que você acessa. O Espírito Santo se move onde há fé verdadeira e não fé condicionada ao resultado. Porque a fé que Jesus procura não é a que exige, é a que espera, a que se mantém firme, mesmo quando tudo desaba. A fé de Abraão foi contada como justiça. Ele não tinha nada visível. Era velho, sua esposa estéril, mas creu. E essa fé o conectou com a promessa. Nos Atos dos Apóstolos, vemos homens comuns realizando o incomum, não por força própria, mas porque criam. Crer não é sobre sentir, é sobre decidir. A fé abre portas, quebra cadeias, ressuscita o que morreu, mas ela também silencia, espera, persevera. A palavra de Deus para hoje é clara: o justo viverá pela fé, não pelo controle, não pela lógica, pela fé. Mas muitos confundem fé com esforço. Acham que precisam merecer o milagre, que precisam jejuar mais, orar mais, provar algo a Deus. Mas a fé que Jesus elogia é simples. A fé do ladrão na cruz, a fé da mulher Ciro-fenícia, a fé do paralítico que foi descido pelo telhado. A fé verdadeira se move pelo amor. Não é uma moeda de troca, é uma entrega. E quando ela é ativada, algo muda no céu. A fé toca o coração de Deus, ela provoca respostas, ela abre caminhos onde não havia nenhum. A palavra de Deus para quem está cansado é: creia de novo, mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário, mesmo que os diagnósticos sejam negativos, mesmo que a lógica diga que já passou do tempo. Jesus ainda opera, Ele ainda ouve, Ele ainda responde, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé é a chave que destrava o impossível. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não há manual mais claro do que esse. Entregar, confiar, descansar. Esse é o caminho da fé. A fé não anula a dor, mas redefine o propósito dela. A fé não elimina os processos, mas transforma como você passa por eles. A fé não te isenta do vale, mas garante que você não está só nele. Jesus está lá, e onde Ele está, tudo pode mudar. Você não precisa entender tudo, só precisa crer. A palavra de Deus não falha. A fé ativa promessas que já foram liberadas, e o que você espera já está se movendo em sua direção. Não deixe que a voz da dúvida grite mais alto que a voz da esperança. A fé é semente. Plante hoje, mesmo sem ver. Regue com oração. Proteja com confiança. E no tempo certo, o impossível floresce. Porque Jesus não responde à performance, Ele responde à fé. E se você ainda tem fé, ainda tem tudo. Acredite mais uma vez. O céu está prestes a se abrir. Não porque você merece, mas porque você crê. Você quer ser curado? A decisão que muda tudo. Nem todo mundo quer ser curado. Essa é uma verdade difícil de aceitar. Mas é real. Há dores que se tornam abrigo, traumas que viram identidade, pessoas que se acostumaram tanto com a ferida que têm medo de viver sem ela. E foi por isso que Jesus fez uma pergunta aparentemente óbvia: você quer ser curado? João 5,6. Aquele homem estava doente havia 38 anos.
deitado, esperando alguém o colocasse no tanque quando a água se movesse. Vivia dependendo de milagres que nunca chegavam, até que Jesus apareceu e não impôs, não julgou, não repreendeu. Apenas perguntou: "Você quer?" Essa pergunta continua ecoando até hoje, porque a cura exige decisão, exige vontade real, exige rendição. Muitos oram por cura, mas no fundo não estão prontos para abrir mão do padrão de dor que construíram. Não estão dispostos a deixar o passado, a soltar o controle, a viver algo novo com Deus. Esse é o sexto segredo de Jesus para curar quem se sente derrotado. Jesus te chama para confiar, não controlar tudo. A cura começa no momento da entrega, quando o coração responde: "Sim, Senhor, eu quero." A palavra de Deus revela que a fé ativa milagres, mas o desejo verdadeiro abre espaço para o Espírito Santo agir. Sem decisão, a fé fica parada. Sem vontade, a esperança adormece. Jesus respeita o livre-arbítrio. Ele não força a transformação. Ele espera a resposta, espera o grito de dentro. E talvez você tenha vivido por tanto tempo na dor que nem percebeu que se apegou a ela. Mas hoje Ele está te perguntando de novo. E a resposta precisa vir do fundo da alma. O Salmo 66 diz: "Clamei a Ele com a minha boca, e Ele foi exaltado com a minha língua." Clamar é mais do que pedir, é se expor, é declarar: "Eu não aguento mais, eu preciso de Ti." E é nesse clamor que o céu se move. A Bíblia mostra vários encontros de cura, mas todos eles começaram com uma decisão: o toque da mulher, o grito do cego, o sim do leproso. Nenhum deles ficou esperando apenas. Eles agiram, eles responderam, porque Jesus está pronto, mas Ele honra a escolha. O Evangelho não é imposição, é convite, e esse convite precisa de uma resposta. A palavra de Deus para hoje é clara: a cura está disponível, mas você precisa se mover em direção a ela. O Espírito Santo está pronto para agir, mas precisa de espaço, e o espaço começa com a decisão. A gente presa em padrões de dor há anos, vivendo como se aquilo fosse parte da vida, como se a dor fosse normal, como se o fardo fosse obrigação. Mas Jesus já levou sobre si as nossas dores. Isaías 53:4. E se Ele levou, por que continuar carregando? Hoje você precisa decidir entre permanecer paralisado ou se levantar. Não importa há quanto tempo você está assim. O homem do tanque esperou 38 anos, mas um segundo com Jesus mudou tudo. Porque a palavra de Deus não precisa de tempo, precisa de fé, precisa de entrega. A Bíblia de Estudo revela que cura não é apenas física, é cura da mente, das emoções, do espírito, é libertação completa. E Jesus continua curando, Ele continua perguntando, continua chamando, mas Ele nunca vai obrigar, porque a verdadeira cura começa com uma resposta sincera: eu quero. A vida não precisa continuar do mesmo jeito. O trauma não precisa definir sua identidade. A dor não precisa ser rotina. Hoje, o céu está aberto e Jesus está diante de você como esteve diante daquele homem. E a pergunta é a mesma: você quer? Se a resposta for sim, prepare-se, porque nada permanece igual quando se decide pela cura. E o que estava travado há anos começa a se mover com uma única decisão. Não porque você é forte, mas porque Jesus é. Jesus nunca desiste de você. Pode ser que você tenha sido descartado por muitos. Pode ser que, ao cair, ninguém tenha estendido a mão.
Talvez você já tenha ouvido que foi longe demais, que não tem mais volta, que o erro foi grande demais. Mas tudo isso são vozes humanas. A voz de Jesus é diferente. Ela não acusa, ela chama, ela não desiste. Jesus não olha para o agora apenas. Ele enxerga o processo. Ele sabe de onde você veio, o que te formou, o que te feriu, e mesmo assim continua dizendo: vem a mim. O Evangelho não foi criado para os perfeitos, mas para os quebrados, para os que sabem que precisam de cura, de graça, de recomeço. O Salmo 23 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, não alguns dias, todos, até mesmo nos dias escuros, nos de queda, nos de silêncio. A presença de Deus nunca te deixou. Mesmo quando você se afastou, Ele permaneceu por perto. Jesus Cristo é o bom pastor, e o bom pastor não abandona a ovelha ferida. Ele deixa as 99 para buscar a que se perdeu. Isso não é metáfora, é realidade. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de homens e mulheres que falharam, mas foram alcançados novamente. Davi, Pedro, Maria Madalena, todos tiveram segundas chances, e você também terá. A palavra de Deus é viva, e hoje ela quer ressuscitar em você aquilo que morreu. A esperança, a fé, o amor próprio, a confiança. Nada está perdido para quem crê, porque o Espírito Santo é especialista em restaurar o que parecia irrecuperável. Muitos pensam que precisam esconder as falhas para serem aceitos, mas Jesus já conhece tudo e ainda assim escolhe amar. João 3,16 é a prova disso. O amor de Deus é escândalo para a lógica humana. Ele ama antes da mudança, Ele chama antes do conserto, Ele restaura antes da performance. O Evangelho não é sobre merecimento, é sobre graça. E a graça é favor imerecido. Ela te alcança quando ninguém mais acredita. Ela te levanta quando todos esperam sua queda. Ela te cobre quando tudo em você parece nu. Nos Atos dos Apóstolos, Paulo, que antes era perseguidor, se tornou instrumento nas mãos de Deus. Não porque era perfeito, mas porque foi alcançado. E o mesmo Jesus que o encontrou no caminho está agora batendo à sua porta. Não importa quão longe você foi, Ele ainda te quer. A palavra de Deus não retorna vazia. E se você chegou até aqui, é porque Ele está te chamando de volta, para perto, para o centro do propósito, para o lugar onde a ferida vira missão, onde o erro vira testemunho, onde a dor vira cura. Você não está esquecido, não está descartado, não está só. A presença dele te envolve agora, não porque você acertou, mas porque decidiu escutar. E essa decisão muda tudo. E agora chega o 7º segredo de Jesus para curar quem se sente derrotado. Jesus te dá um novo começo. Ele nunca desiste de você. Sim, ele repete esse segredo com um peso ainda maior aqui. Porque é no fim da caminhada que muitos pensam em desistir. Mas é no fim que ele prova que continua. A religião cancela, mas Jesus recomeça. A religião acusa, mas Jesus acolhe. A religião vira as costas, mas Jesus abre os braços. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele começou vai terminar. Não por sua força, mas pelo poder dele. A palavra de Deus garante: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Você não chegou até aqui para parar. Você chegou até aqui para viver a maior restauração da sua vida. Do cativeiro à liberdade. O recomeço que só Jesus oferece. Chegamos ao ponto decisivo.
Agora, você sabe que não está sozinho, que não precisa mais se esconder atrás de máscaras religiosas, nem se curvar diante de sistemas que fingem oferecer cura, mas apenas aprofundam a dor. Você ouviu a verdade, e a verdade liberta. O Evangelho é o caminho da restauração real. A palavra de Deus para hoje é clara. Jesus não veio para condenar, mas para salvar. João 3,16. Não é apenas um versículo decorado. É um grito do céu dizendo: eu ainda te quero. Não importa o que fizeram com você. Não importa quanto tempo você esteve travado. Hoje, a porta está aberta. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1. E esse conselho, muitas vezes, vem de dentro da própria religião. Mas o Espírito Santo está quebrando essas correntes agora. Está chamando o seu nome, está te devolvendo a identidade que o sistema tentou roubar. Você é ovelha do pastor verdadeiro, e ele não quer sua performance, quer seu coração. Está pronto para o recomeço? Então responda com fé e compartilhe esse chamado com quem ainda vive aprisionado. Curta, ative o sino, comente aqui abaixo o que Jesus falou com você e compartilhe esta mensagem. Assim, mais pessoas serão libertas do cativeiro da religião e restauradas pelo poder da graça. Jesus ainda está chamando, e quem ouve, vive.